Universidade, a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde. Boa tarde por quê, cara? Boa tarde, 1h01, popular Sorriso de Toca-Fita, né? Aquele 1001. Hoje é segunda-feira, 2 de abril de 2018, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos do Estado de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga-nos nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, né? Uni com I de escola. No Instagram, Timão Universitário, no Facebook, estamos ao vivo agora no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. Aliás, eu aproveito para pedir para vocês participar ali, interagir, enfim, curtir a página, compartilhar para seus amigos que não conhecem. E no meu canal do YouTube, no youtube.com/blog do Vitão, você encontra, além de várias bobagens que eu gravo diariamente, a íntegra do arquivo de todos os programas de Timão Universitário. E mais tarde, se os irmãos Floriano e Bebeto quiserem trabalhar hoje, mais tarde a íntegra do programa de hoje. Eu sou o Vitor Guedes, tempo na Zelar, claro, vem da ZL. Meu lado hoje estão David Xavier, Bruno Oliveira, Caio Portela, Marcos Floriano e Adalberto O Silva. O que tem no programa de hoje na escala, Shampoo? Vamos lá, hoje nós temos o Timão na mídia, a participação dos amigos jornalistas, a entrevista do técnico Fábio Carilli, o quadro Fala Fiel, o Provão e o Historintians. Para tudo. Peraí. Me dê imagens, eu não sou João Clé, mas me dê imagens. Isso aqui é um programa chamado Timão Universitário, por isso que no espelho aqui, ó, tem fiel com acento. É o Armagedon, não é? Fala Fiel, tudo bem que fala que Corinthians, né? Mas fiel com acento, com todo respeito a quem fez o espelho, tem que apanhar na cara. Mas sem violência. Vamos lá, Fala Fiel. Pra começar, vamos Timão na... Você escreveu Fiel com acento não, né, Bruno Oliveira? Foi eu, Vitor. Parabéns, hein? Que beleza, como baseado em quê? Bom humor? Eu acho que aconteceu um equívoco da minha parte. Vamos lá. Pra começar, vamos Timão na mídia. Animal de teta tem acento ou não? Não, né? Pra começar, vamos Timão na mídia. Solta aí a vinheta pra nós. Tô bem humorado hoje, hein? Dá pra notar. Fala o Casagrande. Vamos livrar, mas sem violência. Timão na mídia. As principais manchetes do Corinthians. Agora São Paulo. Corinthians sonha com virada no Paulistão. Lance. Com o Corinthians travado, Carilli terá de tirar último coelho da cartola. Estadão. Pedrinho pede sequência de jogos para aguentar 90 minutos no Corinthians. Folha de São Paulo. Título do Palmeiras não ficou tão maduro com vitória no primeiro jogo. Meu Timão. Cássio viu o árbitro enrolar jogo na Arena Corinthians e pede outro com mais personalidade na volta. Globo Esporte. Andrés reúne base do Corinthians e pede atenção na formação de centroavantes. Bom, vamos lá. Rapidinho, gente, em relação às manchetes aqui, em relação ao André Sanches, eu queria dizer para ele que mais do que cuidar da base, que vai demorar 10 anos, ele tem que contratar um centroavante, que é uma vergonha em 2018, o cara, ele que foi péssimo no jogo, porque toda vez que ele não escalar o Pedrinho, eu tô dizendo isso desde o Bragantino, ele foi péssimo, não dá, com todo respeito ao Fábio Carilli, que fez um bom trabalho e faz ainda um bom trabalho, né, por causa que ele insiste com essa burrice, que ele faz um mau trabalho, mas não dá em 2018 para tirar Sheik e entrar Danilo. Aliás, nem no auge o Sheik era centroavante, nem era centroavante. É uma vergonha. Júnior Dutra não pode jogar, aí é culpa do Carilli que indicou e aceitou essa contratação. E o Casinha é uma piada. Então, quando não tem centroavante para jogar, tinha Carlinha, novo. Bom é o Júnior Dutra que tá experiente, né? Bom é o Casinha que tem experiência. Então, é uma palhaçada. O campeonato vai acabar agora, quando não tem centroavante. Em relação aqui também a chamada do Pedrinho que tem que jogar, é óbvio que tem que jogar. Mas enfim, depois eu deixo vocês comentarem um pouquinho também. Agora eu vou fazer um pouco de paz, né? Antes de ouvir o cara, e lembrando que 2 de abril é um dia seria aniversário de um grandíssimo corintiano, né? Enfim, é uma pessoa que isso aqui não é um programa de religião, mas eu tenho todo o meu apreço, uma pessoa que é importante, que eu li alguns livros e mudou. Chico Xavier, hoje seria o aniversário de encarne de Chico Xavier, grande corintiano Chico Xavier, que é uma prova, não, as coisas que ele diz que o homem não evolui, né? Então ele voltará como corintiano, já que ninguém volta atrás. Parabéns a Chico Xavier, que era corintiano e previu que seria campeão em 77, hein? Mas enfim, isso não tem nada a ver com o que aconteceu domingo, é só pra descontrair. Vamos ouvir, Carilli, você falou tanta bobagem. Tá nervosinho, né? Quando ganhava era educado, né? Tranquilo, agora tá dando patada. Não adianta dar patada na coletiva, pedir cumprimento e não escalar o Pedrinho, né, seu Carilli? Mas vamos ouvir. Você falou um pouquinho sobre as expulsões. Quem foi mais prejudicado? O Corinthians que perdeu o Cleison ou o Palmeiras que perdeu o Felipe Melo? Solta aí, Carilli.
Os dois. Né? Felipe, o Palmeiras com um placar favorável, perdeu um volante, teve que mexer no seu centroavante. Tá certo de fazer isso, e a gente perdeu o homem da profundidade. Então, e que também não vinha fazendo um bom jogo o Cleison, né? Não estava fazendo um bom jogo no primeiro tempo, foi no finalzinho. Então, acredito assim, pela proposta de jogo que ia ser para o segundo tempo, acho que os dois saíram perdendo. Nós, de ter um cara agressivo, e a equipe adversária perdendo um volante, perdendo um cara de contra-ataque. Bom, seu Carille, eu acho que o Corinthians perdeu, o Palmeiras também. Acho que o Corinthians perdeu mais, não porque o Felipe Melo faz um mau campeonato. O Felipe Melo faz um bom, depois do ano passado muito ruim, faz bom campeonato, mas não estamos discutindo aqui o Palmeiras. Mas que o Palmeiras tem um elenco muito melhor que o do Corinthians, e entrou ali o Thiago Santos, que jogou bem, tem o Tietê, que nem jogou, que pode jogar ali na volta, enfim. O Corinthians perdeu seu único atacante que faz gol. Que o Romero entra para marcar lateral, o Pedrinho não pode jogar porque você acha que não pode jogar 90 minutos. O Matheus Vital, ele joga pelo lado, mas é um meia, não é um atacante, enfim. O Corinthians perdeu o atacante que faz gol e mais. O melhor batedor de pênalti da equipe, que se por acaso vencer por um gol, vai ter que bater pênalti no campo do Palmeiras. Pelo Corinthians ter um elenco menor e não ter ninguém que faça gol, eu acho que o Corinthians foi mais prejudicado no jogo e na sequência. Eu não estou dizendo que o Cleison é mais importante para o Corinthians que o Felipe Melo, Palmeiras. E em relação às expulsões, muita gente falou que foi injusto. Para mim foi justo. Ele, aliás, se expulsasse qualquer um ali, estava justo, né? Com exceção o Borja, que ficou ali do lado assistindo, fazendo nada, dormindo. E o Cássio, que estava do outro lado, ele podia escolher 4 de um lado, 4 de outro, um de um lado, outro de outro. Enfim, o Dudu podia ser expulso também, mas também o Gabriel também poderia. Enfim, não dá para questionar a arbitragem. Henrique, né? O corintiano está reclamando hoje de um pênalti que eu vi depois de 200 dias ali mostrou no troca de passe do Thiago Maranhão, aquela bola na mão do Antônio Carlos. Que estava dentro da área, realmente estava dentro da área, mas deu para ver no 8º replay, e no estádio onde eu estava, eu não vi nenhum corintiano reclamar na arquibancada, nem reclamar no campo, assim, não é óbvio que não foi, aliás, aqueles lances de mão que dá ou não dá, assim, não foi uma jogada, é óbvio que se o juiz dá, podia empatar, futebol não tem justiça, mas não é um lance ali que dá para questionar, que o juiz não queria futebol, não teve jogo. E é vantagem para quem jogava fora de casa e ganhava o jogo. Shampoo, você que comentou o jogo pela Rádio Coringão, aliás, quando eu vi a escala, diminuiu muito o meu otimismo. O que você tem a dizer sobre... Vamos falar como faz sua namorada, assim, em pílulas, por isso que você não é pai. Primeira pergunta, vamos analisar o jogo de secar lance a lance. Quem foi mais prejudicado com as expulsões? Eu comentei lá na rádio que o Corinthians com o Cleison. O Corinthians hoje precisa muito do Cleison, é o único jogador mais agudo, que quebra a linha de marcação, que busca... Esse pessoal da nova geração, vou deixar você comentar, mas se falar mais uma vez, quebra a marcação, terço final ou agudo, vou mandar você pra banda do Zé Pretinho. Não, terço agudo final é o caralho. Não falei, não. Gosta de jogada individual, que vai pro 1 para 1, né, e busca esse... The head of my dick, agudo. E busca essas jogadas individuais, então o Corinthians perdeu muito mais com o Cleison, porque não tinha outro jogador da mesma característica, até tinha, mas estava no banco de reservas, o caso do Pedrinho, é o único que tenta esse tipo de jogada na mesma característica, e o Palmeiras conseguiu se reabilitar com jogadores que já estavam em campo, né? No caso, recuou apenas o Bruno Henrique para jogar centralizado e manteve ali o seu sistema, que era, claro, se retrair, esperar o Corinthians errar e tentar a puxada de contra-ataque. Para mim, perdeu muito mais o Corinthians com a expulsão do Cleison. Caio Portela, a pessoa quiser participar, como faz? Facebook, /Timão Universitário, no Twitter, @TimãoUni e no Instagram, Timão Universitário. Bruno, algum comentário sobre quem foi mais prejudicado? Eu concordo com o David, né? Então você tá errado. Bom, não pode falar tudo. O Corinthians foi mais prejudicado, o Cleison faz muito mais falta pro Corinthians, com o elenco que o Corinthians tem, do que o Felipe Melo pro Palmeiras, né? Inclusive, um dos pouquíssimos lances que o Corinthians foi ao ataque, que exigiu do Jailson, foi um chute rasteiro que o Cleison deu lá, também, que não foi lá grande coisa, mas foi a única coisa que o Jailson fez no primeiro tempo. Naquela bola lá, o Martorelli pegava. Finalizou mal. Foi um lance um chute bem fraco, mas foi a única coisa que o Corinthians fez. Teve o chute do fez. Matheus Vital logo depois do gol, que foi a jogada mais perigosa, na minha opinião, foi do Maicon pra fora. Mas defesa do Jailson foi do Matheus Vital. Logo o primeiro ataque no pós-gol do Palmeiras. Foi. Aliás, depois a gente vai fazer o provão. Muita gente cornetando o Cássio e Balbuena no lance. Eu não tenho dúvida se teve falha ou não. Mas vamos ouvir agora Carille. Carille, põe o Pedrinho, Carille. O que ele achou do nosso... Leonardo Bizzi ou Leandro Bizzi? Leandro Bizzi Marinho. Leandro Bizzi Marinho. O que ele achou da arbitragem do jogo? Não, olha, eu não tenho que falar nada da arbitragem. Para mim, o Campeonato Paulista, a arbitragem foi muito boa do campeonato todo, né?
A única coisa que eu não gostei, que depois até por curiosidade eu quero saber quantos minutos a bola rolou. Eu acho que foi um jogo muito parado, muito parado. Posso estar errado ali na emoção do jogo, né, disso que eu estou falando, mas eu fiquei com a impressão assim que foi um jogo muito parado, tiro de meta, falta, né, muita conversa assim dentro de campo. É isso assim que eu fiquei com essa impressão. Mas não tem nada para falar da arbitragem não. Estou com ele assim, eu acho que o juiz deixou o jogo comer solto. Talvez se ele tivesse dado cartão antes não tivesse aquele arranca-rabo, mas no final ali, o lance que o Corinthians reclama do pênalti, eu fui ver no dia seguinte em grupos de amigos de WhatsApp, eu estava no estádio trabalhando, enfim, ao lado de 10, 12 jornalistas, na hora ninguém se atentou, eu assisti o jogo na tribuna de imprensa, foi ali que eu fiz a coluna do jornal Agora São Paulo, e durante o jogo, assim, todo mundo ficou irritado, corintiano, palmeirense, monge budista, com um não futebol que foi patético. O juiz tem culpa, sim, mas mais culpa tiveram jogadores que não fizeram nada com absolutamente coisa nenhuma. É óbvio que eu estou aqui comentando como jornalista, como crítico. Se não tivesse jogo nenhum e o nosso time tivesse ganho de 1 a 0, estaria todo mundo feliz. Como o Palmeirense está feliz com 1 a 0, tendo futebol, não. Mas a questão é que não teve futebol. Não estou dizendo que o resultado foi injusto, enfim. Estou dizendo que não teve futebol. Aliás, não tem tido, né? O nível do campeonato não é muito bom, Os né? dois majestosos nas semifinais, o Corinthians tomou a bola no gol, fez um gol, e não escanteio. Assim, não há futebol faz tempo, né? O Corinthians jogou bem o primeiro tempo contra o Bragantino no jogo da volta. Jogou muito bem contra o Palmeiras no jogo do turno. E eu vou parar por aqui. Não sei se alguém... Talvez eu esqueci alguma coisa. O campeonato está bem abaixo. O Palmeiras jogou muito bem contra o São Paulo o primeiro tempo da fase de classificação e acabou. Palmeiras e Santos não aconteceu nada. Muito jogo ruim mesmo, e muito pior que os jogos dos outros estados, que me chamou a atenção. Não estou comparando com o Bayern e Borussia, com Tottenham e Chelsea, estou comparando com Botafogo e Vasco. É uma vergonha que nós estamos jogando aqui em São Paulo. Agora, alguém discorda do que ele disse? Nesse ponto eu concordo com ele. Acho que a arbitragem não teve influência, não. Também não. Não, generaliza em relação não só do Bísio, mas a arbitragem paulista, se não a melhor, é uma das melhores do Brasil. É tudo péssimo. Eu me recuso a elogiar juiz. Acompanha as arbitragens de outros estados e até em finais tem clube pedindo arbitragem FIFA de outras federações para poder apitar o jogo. Aliás, teve o Rafael Claus que foi apitar o reparo, tá quase fugindo de Belém ali, então batendo. Você vê que juiz é tudo igual. Agora, o que me interessa saber de você, seu Carille, que não escalou o Pedrinho, que não é centroavante, mas é o único ataque. Contra o São Paulo, ele entrou, na primeira jogada dele, ele deu um gol pro Sheik que não chegou. Ontem ele entrou, as únicas coisas diferentes que aconteceram no jogo foi com ele. E por que raios você não escala o Pedrinho? Mas vamos ouvir o Carille falando sobre a falta de referência no ataque. Ele que trocou, ele que entrou no túnel do tempo e tirou o Sheik por Danilo. Fala, Carille. Sim, eu não gosto de falar muito isso, porque isso está muito claro, né? Então a gente fica repetindo muitas coisas. O que eu tenho que buscar, eu vou repetir, são soluções com aquilo que eu tenho. Né? Não vou poder entrar com 2 meias por dentro, no caso, para esse jogo, que eu vou ter que ser mais agressivo em cima do Palmeiras. Quem vai ser esse cara lá dentro? Enfim, não adianta a gente ficar falando, é necessário, o Corinthians dos últimos 10 títulos, 9 tinha esse jogador, né? Muito claro, só o da Libertadores que não, a diretoria é consciente disso, o torcedor, eu, vocês, né? Então, enquanto não chega, se não vier, não sei se vai vir, eu tenho que achar soluções dentro do meu grupo. Shampoo. Falta realmente a referência no ataque, isso é claro, depois da saída do jogo, o Corinthians perdeu muito. Tenta ali 5 jogadores, o Casim começou, até pela hierarquia. Casim, Júnior Dutra, agora o Sheik, ele tentou o Luca no jogo contra o São Paulo e agora vem colocando o Danilo. Então são 5 opções que não dão uma. Tem que contratar alguém, agora fica aí a questão da presidência do Corinthians trazer esse jogador. A gente sabe que o mercado não tem opções, que realmente está difícil, mas não é com esses jogadores do atual elenco do Corinthians que o Corinthians vai conseguir achar ali uma referência, um centroavante para ser o 9 do timão. O Corinthians contratou um centroavante, né? Só que não joga. Aí o cara ele fala que é por causa da idade, mas eu não acredito nisso porque contrata o Matheus Vital com 20 anos de idade, chega, joga, bate pênalti, bate falta e escanteio e joga bem. E por que não tem, o Matheus Matias não tem uma oportunidade, pelo menos? Eu não acredito muito nessa questão de idade, porque quando o cara joga bem, ele não importa a idade, entra e joga e resolve. Eu vou discordar grandemente do Bruno aqui, porque uma coisa não tem nada a ver com a idade. O Matheus Vital jogava no Vasco, jogando contra o Brasileiro.
O Corinthians tem a categoria de base, ganha 10 copinhas. Tem 200 centroavantes da base. Tem o Pedrinho que foi campeão da base. O cara chegou do ABC, jogou meia Série B. Não é possível que o cara jogou 200 anos do Corinthians, não tem condição de jogar. E tem um cara que chegou ontem do ABC, pode ser que seja um bom jogador, mas esse sim precisa de tempo. Não vai começar no Corinthians e Palmeiras. Agora, o Pedrinho fez quantas Copas São Paulo? Quantas ele foi craque de seleção? Não pode jogar? Agora, a idade não quer dizer nada. O Matheus Vital jogava no Vasco, jogava no Campeonato Brasileiro de Série A. O outro estava na Série B jogando no Campeonato Potiguar. Se um cara que chegou agora do ABC no Potiguar tiver mais chance primeiro que um atacante feito no Corinthians, está tudo errado. Agora. Inclusive o Carlinhos, né, Vitão? Carlinhos, aí sim, mas também. Não foi o que você falou, você falou do Matheus Vital. Sim, do Matheus. Também, do Matheus Matias, Tá, mas é porque tá lá, é o que tem. Não, tem não que dá, testar, desculpa. cara. Não dá para o Corinthians e Palmeiras testar numa final Corinthians e Palmeiras. Você me desculpa. Não, tem que testar antes. Tá, mas nós testar estamos antes. discutindo Corinthians e Palmeiras. Sim. O que foi, foi. Agora vai jogar Corinthians e Palmeiras. O cara fazer o gol. Não dá pra experimentar um cara que jogou na ABC, nunca jogou um jogo de Série A. Assim, 15, falta um minuto pra acabar o jogo, você põe qualquer um. Põe sua mãe de zagueiro, vai 10 pra área, goleiro. Agora, pra começar o jogo contra o Palmeiras, e nesse jogo, não era jogo pra Matheus Matias, eu acho. Agora, tava lá o Pedrinho, que é um atacante. Você podia botar o Cleison de 9, mudar, enfim, qualquer coisa. Porque não dá pra jogar Danilo e Sheik em 2018 e não poder jogar um moleque de 18 anos. Vamos ouvir o que disseram nossos colegas jornalistas sobre... A pergunta que fizemos para eles é a seguinte: ainda dá para ser campeão? E depois a gente... Vamos fazer o seguinte, ao contrário. Primeiro a Rádio Coringão, o pessoal da Rádio Coringão, Carlos Eugênio, César, Botarelli, Lúcio, analisando como que foi a partida, a derrota do Corinthians. Vamos ouvir Rádio Coringão primeiro. Fala galera do time universitário, aqui é Carlos Eugênio, narrador da Rádio Coringão. O Corinthians fez uma péssima partida em Itaquera, não conseguiu desempenhar o seu futebol, tocado do lado, fazendo jogadas e tudo mais. O Rodriguinho foi anulado pelos jogadores do Palmeiras que punham 2 ali, marcação dobrada sobre o jogador corintiano. Perdemos o Cleison, que foi expulso numa bobagem, e aí perdemos o único fio de criatividade que o Corinthians tinha. Fiquei chateado com o treinador Carille por não ter colocado sequer no banco de reservas o Matheus Matias, que era um jogador para essa situação. Jogo com 1 a menos, o Corinthians poderia pelo menos tentar o jogo aéreo. E não tinha essa opção no banco de reservas. Tinha apenas os mesmos que já conhecemos e que não resolvem no timão. Jogo no Allianz Parque será uma prova para o Corinthians. Ou será campeão no estádio sem nenhum corintiano, apenas as rádios corintianas, ou será uma derrota para a equipe do Palmeiras. Espero que o Corinthians possa se superar e levar esse jogador, Matheus Matias, que seja uma coisa diferente para o Corinthians, um fator novo que o Palmeiras não está acostumado. Um abraço a todos do Timão Universitário, um abraço e nos vemos na próxima. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário. Eu, César Martins, venho hoje falar da primeira partida da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras, o grande derby realizado na final do Campeonato Paulista após 19 anos, Vitão. E deu vitória nessa primeira partida do Palmeiras, 1-0, gol do Borja aos 5 minutos de partida em mais um vacilo defensivo corintiano, né? O Corinthians até tentou, após o gol, ir ao ataque, alguma coisa, mas sem muita efetividade. No final do primeiro tempo tivemos aquela confusão lá, um quebra-pau, lembrando até um pouco que foi 99, com ali sendo expulsos Felipe Melo e Cleison. Jogadores até falaram que talvez outros jogadores tivessem feito coisas que poderiam render expulsão, até mais mesmo do que os dois atletas fizeram. Mas depois do segundo tempo, o Palmeiras estacionou o ônibus ali em frente à sua área, e aí foi difícil do Corinthians conseguir penetrar, conseguiu poucas chances. Fato é que agora, Vitão, o Corinthians precisa ir ao Allianz Parque e vencer pelo menos com 2 gols de diferença para evitar a disputa de pênaltis. Com 1-0, o Corinthians leva para pênaltis e aí mata o torcedor do coração, Vitão. Bom, então o próximo jogo no domingo, lá no Allianz Parque, transmissão, claro, aqui da Rádio Coringão. Vitão, forte abraço, é nóis, tamo junto, vai Corinthians. Fala, Vitor Guedes, um abraço a você, um abraço aí aos amigos do Timão Universitário. No sábado o Corinthians acabou saindo atrás aí na decisão do Campeonato Paulista, não fez um bom jogo, né? Eu acho que alguns jogadores que a gente esperava um pouco mais ficaram abaixo,
Nos últimos 4 jogos do Corinthians aí nas quartas e nas semifinais, o Matheus Vital foi o melhor jogador em campo. Neste sábado, ele já não atuou bem, acabou sendo substituído no segundo tempo, justamente. O Rodriguinho mais uma vez abaixo, já vinha jogando mal, mesmo antes de se machucar. Contra o São Paulo houve a desculpa de que ele estava ainda baqueado fisicamente, mas nesse jogo já estava inteiro. Acabou sendo bastante marcado, mas não conseguiu se desvencilhar da marcação. O Corinthians acabou criando pouco. Mais que o Palmeiras, que jogou mais atrás, mas ainda não o suficiente para conseguir pelo menos um empate. Agora o Palmeiras, que já era favorito pelo time mais forte que tem, é um pouco mais favorito, mas o confronto ainda está aberto. Um gol do Corinthians no Allianz Parque já coloca o Corinthians novamente na disputa. Só que para isso, eu acho que o Carille vai precisar acertar em cheio na escalação e vai precisar também fazer um jogo perfeito, tanto taticamente quanto tecnicamente, de muita concentração. O Corinthians vai ter que ir a campo no Allianz Parque para matar o Palmeiras, para ir para cima e fazer o gol que precisa. Eu não acho que o Palmeiras vai vir para cima do Corinthians, mesmo jogando em casa com a torcida a seu favor. Ele vai esperar, porque sabe que o Corinthians reagindo no contra-ataque é muito mais forte. Vamos esperar aí para ver qual é a escalação do técnico Carille. Agora sem o Cleison, ele vai ter que fazer uma alteração um pouco mais ousada do que vinha fazendo. Acredito que deve colocar o Marquinhos Gabriel ou o Pedrinho, assim espero. Tá bom? Um grande abraço para vocês e ótimo programa. Fala, Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário. Aqui é o Vinícius Lúcio da Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões. E para falar aqui da partida que transmitimos no último sábado, Corinthians e Palmeiras, derrota do Timão na Arena. Um time apático, estranho, esquisito, um Corinthians que parece não ter entendido o que é uma final diante do maior rival, que não entendeu o que é um derby, um time que em vários momentos me pareceu confuso, no mínimo confuso, até porque dentro de campo parecia muito mais uma bagunça, um time desorganizado, horas bolas. O Balbuena não pode ser o cara da ligação, né, Vitão? Toda hora o Balbuena tentando enfiar a bola, um time sem transição, que caiu na armadilha do Palmeiras, um time que não conseguiu superar depois do time rival na marcação, até porque o Palmeiras achou um gol. Também tem gente falando aí que o Palmeiras já é campeão mundial, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Palmeiras achou um gol e se fechou bem e ficou montado em cima do resultado. Vai ser difícil agora para o Corinthians ir lá no próximo domingo, pegar o rival e vencê-lo. Vai ser complicado, mas é aquele negócio, desistir jamais, né? Nunca foi fácil, não vai ser fácil dessa vez também, e aqui é Corinthians. Vamos que vamos, Vitão, torcendo pela vitória do Corinthians no domingo. Estaremos lá com a Rádio Coringão, Rádio Livre Gaviões, e também pelas outras duas emissoras que compõem a rede junto conosco, que é a Rádio Itaquera e a Rádio Camisa 12. Torcendo sempre pela vitória do time do povo, e quem sabe o Carille não arma uma armadilha, algo que funcione no próximo final de semana. Torço por isso, vamos que vamos, vai Corinthians. Valeu, Vinícius, valeu pessoal da Rádio Coringão, Bota, César, Carlos Eugênio. Pincele pra gente, Caio Portela, comentário só da rede social. Temos a Carol Nunes, Vitor. A Carol expulsão Nunes do Cleison prejudicou demais o Timão, e o Carille tem realizado o festival de close errado com a imprensa. Ela ainda deixa um comentário sobre o Dudu. O cara irritante, bicho. Foi milagroso ele não ter tomado um cartão no segundo tempo. Tô com a Carol nas duas coisas. O Dudu é irritante e o Cleison também precisa jogar um pouco de bola. O jogo inteiro, né? Ele é irritante, pra falar a verdade. Enfim, né? Parece aquela garota enxaqueca, né? Tá sempre nervosinho, mas enfim. Aliás, e tá com cara de choro. O Roger ajudou muito o Corinthians nesse jogo também. O cara foi péssimo, mas o Keno, que vem sendo o melhor atacante do Palmeiras há anos, ficou no banco e nem entrou pra jogar. William, Borja e Dudu. Borja fez o gol, mas o Keno tem jogado mais que os três. E como é que tem menos nome, eu acho que do jeito que ele jogou mal, e teve um contra-ataque no Palmeiras a favor duas vezes, ali a bola não... Bom, em cima do Palmeiras, mas o Corinthians eu acho que deu sorte do Keno não ter entrado em campo. Vamos lá, uma pincelada seco, sem comentários. Pra você, quanto acabou, Shampoo? Sim ou não? Sim. Já acabou? Sim, também, eu concordo. Vocês estão otimistas, hein? Pra mim, não. Pra mim, se o Corinthians tiver vontade, dá pra ganhar de 1-0 lá e levar pros pênaltis. Não, aí é... Eu não perguntei nem se é favorito, se acabou. Acabou, acho que não acabou, não. Mas vamos lá, vamos ouvir... Não acabou. Não foi 4-0, não foi 3-0. 1-0, dizer que acabou, eu acho que é muito
Esses corintianos aqui são muito Nutella, Vitão. Pensando nas opções técnicas do Corinthians. Não, mas assim, 1x0. Mas é o meu critério. Não dá pra dizer que 1x0 só basta acabou. ter raça que a camisa faz o resto. Acabou em Minas, por exemplo, né? 3x1, praticamente. Não sei também, porque 2x0 da Cruzeiro. Então, mas eu acho que pelas opções técnicas é muito difícil pro Corinthians. Muito difícil pra acabar. Eu vou dar um Aurélio pra um que escreve fiel com acento e outro que a sua pergunta foi se acabou. Não. Então, pra você acabou. Em cima dessa pergunta, se acabou, então não é muito difícil. Então é impossível. Porque se é muito difícil, a resposta seria não. Se acabou é porque é impossível. Isso é português, certo? Certo, mas na minha opinião... Tudo bem, então acabou. Palmeiras é o campeão. Tá, eu acho muito... Se um time que não pode ganhar de 1x0 do outro, não deveria nem jogar uma final. É a minha opinião também. Vamos ouvir o que o pessoal, os jornalistas falaram sobre é possível ou não o Corinthians reverter o resultado. Alô, galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz do Band Esportes e eu tô aqui para falar do último jogo, o jogo em que o Corinthians precisa vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis ou por 2 para já levantar a taça. Eu estou meio otimista, eu acho que vai para os pênaltis, eu acho que por 2 gols de diferença o Corinthians não leva. Mas o Palmeiras tem um jogo no meio de semana, tem já confirmado um desfalque importante, que é o desfalque do Dudu, e eu acho que não é possível que em 2 jogos seguidos o Corinthians jogue com tanta pouca vontade como foi no jogo de anteontem, que foi de fato um horror. Espero que o Corinthians jogue um pouquinho que seja, eventualmente o Jadson se recupere, que o Romero volte a ser titular, né? E que a gente tenha um pouquinho mais de vontade de ser campeão desse Campeonato Paulista, porque eu tô com vontade. Bom programa pra vocês. Ah, sim, e não vai ter torcida única não, porque eu vou estar lá. Um beijo, tchau. Fala Vitão, pessoal do Timão Universitário, aqui é Marcos Guedes, repórter do Agora São Paulo. Para não ficar repetitivo em relação aos colegas, eu não vou nem me alongar sobre o Pedrinho, porque provavelmente eu não sou o único que não consegue entender porque ele demora tanto para entrar. Mas vou dar uma sugestão que muitos vão achar absurda, Casim. Ele pode não ser o centroavante dos sonhos, mas o centroavante que o Corinthians tem. E não dá para entrar numa final precisando fazer o resultado sem um cara que incomode os zagueiros. Aliás, a dupla de zaga do Palmeiras me parece frágil, até fisicamente. Um cara forte como o Casim poderia proteger a bola ali, segurar para a jogada do Rodriguinho, de quem mais for escalado por ali. Pode até acontecer, pasmem, de ele fazer um gol, mas não vai acontecer. O Carille não tem levado o Casim nem para o banco. A maioria provavelmente até concorda com essa decisão, mas parece claro que o Carille tem feito várias escolhas bastante questionáveis ali. E é justamente por ver o treinador perdido que eu acho improvável uma virada no domingo. Valeu, um abraço a todos aí. Olá, Vitor Guedes e amigos do Timão Universitário, aqui é o Teleco 1910. Todo mundo de cabeça cheia, o Rivale chegou logo cedo em uma sucessão de falhas, falha do Balbuena, falha do Sid Clay e do Michael na marcação, escorregão do Cássio, fizeram seu gol cedo e aquilo foi uma maravilha para o Rivale. Rivale que veio sem o salto alto que os persegue faz muitos jogos, e há muitos jogos eles vêm levando lambada da gente, conseguiram 1-0 na nossa casa, e isso, bem, vamos falar que é um desastre? Não, mas a gente esperava, no mínimo dos mínimos, uma vitória por 1-0 para poder levar a decisão para lá mais tranquilamente. Não conseguimos e agora tem que reverter. Dá para reverter? Dá, sem dúvida. Mas o Corinthians precisa jogar mais do que vinha jogando. E o Corinthians esse ano, como todos viram, os jogos grandes jogou bem. Mesmo no sábado, não foi que o Corinthians jogou mal. Ele jogou mais ou menos do que ele vinha jogando. É que tem o limite das peças, o limite do esquema, o limite dos próprios jogadores, né, físico. Então não tem muito o que fazer. Para completar, Cleison, né, tomou aquele cartão vermelho imbecil, né, causado pelo não menos prejudicado no QI, para ser politicamente correto, o senhor Felipe. Mas adianta ficar lamentando? Não. Vamos esperar que o Carille consiga montar o time de um jeito diferente, que a nossa grande dificuldade é justamente marcar gols. E nós precisamos de 2 no próximo domingo. Eu confio no Corinthians, eu acho que pelo menos para os pênaltis a gente leva, mas não precisava ser assim. Ficamos, confiamos, torcemos, somos Corinthians, o time que nunca desiste, a torcida que nunca desiste. E não vou desistir também dessa vez. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Boa tarde, Vitão, pessoal do Timão Universitário. Diego Valença aqui do canal Timão. Falar um pouco da grande final do domingo, né?
Palmeiras e Corinthians no Allianz, o Palmeiras que conseguiu uma boa vantagem de 1-0 no primeiro jogo, ao vencer fora de casa, mas isso já tinha acontecido no jogo contra o Santos, e o Palmeiras deixou a sua vantagem ruir no segundo jogo e foi para os pênaltis, né? Disputou, assim como o Corinthians, conquistou a sua vaga nos pênaltis. O Corinthians, evidentemente, também teve dificuldade para passar pelo São Paulo. Eu acho que as semifinais elas nos direcionam para que a gente acredite que o segundo jogo também vai ser muito parelho, né? Repito, é evidente que o Palmeiras conseguiu uma boa vantagem, mas não está nada decidido. Uma vantagem de 1 gol é sempre muito faceira de você administrar. O Palmeiras, mesmo com a vantagem, vai ter a obrigação de sair para buscar jogo, com o ímpeto da torcida. Não creio que jogará tão defensivamente como jogou em Itaquera, mas acredito muito que o Corinthians tenha totais condições de reverter esse placar. Não há justificativa para corintiano não acreditar, beleza? Acredito e vai acontecer. O Corinthians vai vencer por 1-0 e vai levar nos pênaltis, beleza? Tamo junto, grande abraço e vai Corinthians. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. E eu acho o seguinte, se o jogo, vamos dizer que fosse invertido, o Palmeiras tivesse vencido em casa e o jogo fosse na arena do Corinthians, na minha opinião, o Corinthians teria menos chance de título do que o fato do Corinthians jogar na casa do Palmeiras. Eu vou fazer que nem o Emerson Leão, e eu explico por quê. Porque lá o Palmeiras pode se abrir. O Palmeiras pode cair na empolgação da torcida, tô jogando em casa, o estádio tá lotado, eu vou pra cima, eu vou ganhar. Porque se o Palmeiras jogar fechadinho, e eu acho que se fosse no estádio do Corinthians faria isso, é muito difícil o Corinthians ultrapassar a barreira da zaga do Palmeiras, simplesmente porque o Corinthians não tem ataque. O Corinthians não tem atacante, os atacantes que tem não estão em boa fase. O Cleison, que é o atacante em melhor fase do Corinthians, por incrível que pareça, não vai jogar. O Romero, pelo que mostrou na partida deste sábado, não está jogando nada, quis mais confusão do que jogar bola. O Rodriguinho muito embaixo, o Jadson voltando de contusão. Quem mais? O Emerson Sheik, na minha opinião, é um ex-jogador em atividade, tem alguns rompantes de jogador, mas não tem consistência para jogar 3, 4, 5 partidas seguidas. Enfim, o Corinthians não tem ataque. A chance do Corinthians é se o Palmeiras for para cima, de repente encaixa um contra-ataque, dá uma sorte, faz 1-0 e leva para os pênaltis. No mais, se o Palmeiras jogar fechadinho, eu acho muito difícil o Corinthians reverter essa decisão. Vamos ver. Domingo tá aí, depende também do que acontecer na terça-feira, se o Palmeiras entrar com as reservas pela Libertadores, o Corinthians vai ter um tempo maior para os jogadores descansarem, né? Não estarem tão mortos assim em campo, mas enfim, essa é a minha opinião a respeito do jogo de domingo. Um abraço Vitão, um abraço pro pessoal do Timão Universitário. Vitor Guedes, cuidado quando você anda do metrô até o estádio, que parecia que você estava numa sauna sábado lá em Itaquera, hein? Explica pra galera aí, abraço. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário. Rodrigo Vessone, mais uma vez aqui para participar com vocês. E assim, eu acho que não vai fugir muito do que todo mundo tá dizendo. O Palmeiras com muito favoritismo, né? Ainda mais depois da primeira vitória. Para mim ele já era favorito no confronto. Mas não como está sendo agora, depois desse 1-0. Mas é um time também que ele é difícil, ele não consegue lidar muito com essa pressão de favoritismo, de obrigação de fazer o resultado, de ser campeão. Acho que prova disso foi o duelo com o Santos, né? Porque ganha de 1-0 o primeiro jogo e no segundo jogo, diante da torcida, quando era só para confirmar, meio que se perde ali, toma 2 gols e fica naquela situação de levar para o pênalti no maior abismo entre os 4 times de São Paulo, que era Palmeiras e Santos. Então, eu acho que se o Corinthians fizer um jogo inteligente, segurar ali, não tomar gol e manter o 0-0 durante um certo tempo, que é aquela coisa de deixar o Palmeiras pensar que se tomar um gol vai pro pênalti, que ainda não tem muita distância para ficar sossegado,
eu acho que a coisa pode ter algum efeito muito positivo para o Corinthians. Mas se o Corinthians toma um gol, por exemplo, sabendo que pode ainda tomar mais um, eu acho que aí o Palmeiras jogaria mais tranquilo e desenvolveria o seu jogo. Então, para mim, passa um pouco nessa responsabilidade que o Palmeiras não consegue lidar muito com ela, de ficar com medo ali de se tomar um gol e ter que ir para os pênaltis e ficar no fio da navalha o tempo inteiro. Se o Corinthians arrastar essa possibilidade o máximo que ele puder aí, até o segundo tempo, por exemplo, eu acho que tem alguma chance. Abração a todos. Bom, esse foi Rodrigo Vessoni, Marília Ruiz, enfim, tô esquecendo mais gente aí, Marco Belo. O Marco Belo falou da sauna. Marco Belo que frequenta muito nos ambientes descendo na Rua Augusta 18 por hora, Tieta Drinks, enfim. Realmente eu encontrei o Belo assim que eu cheguei na arena. E eu fui... Sou do povo, né? Enquanto ele vai lá de limousine, né? De carro da firma, né? Eu peguei a linha vermelha, né? Fui de metrozão pro jogo. E eu cheguei no estádio, devia estar fazendo mais ou menos uns 818 graus. E dei a sorte de chegar uns 10, 15 minutos antes do ônibus do Palmeiras. E toda vez que vai chegar o ônibus visitante, a PM, de forma acertada, né? De vez em quando a gente tem que elogiar até a PM, okay? Enfim, eles fecham ali o acesso da radial, né? Grande massa corintiana desce em Itaquera, no trem ou metrô, dá a volta por trás do estádio e entra pelo lado da arquibancada. Eu, como ia entrar ali do lado da imprensa, que é no prédio oeste, eu desci ali no sentido radial para pegar ali onde entra os ônibus e tal. E aí eles fecharam a rua ali enquanto não chegasse o ônibus do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras chegou envelopado com o símbolo do Palmeiras, não teve problema nenhum, até porque Itaquera tem essa vantagem, né, de logística, como a torcida grande parte do outro lado, nunca teve problema de apedrejar o ônibus e tal. Só que assim, fiquei 10 ou 15 minutos ali esperando a PM liberar, embaixo de um sol de 200 graus. E cheguei ali na sala de imprensa com umas vezes do Marco Belo, assim, molhadinho tava, assim, né? Então acho que é isso que ele quer insinuar. E após o jogo, assim que apitou o árbitro, né? Tava começando a chover, assim que o árbitro apitou, caiu o mundo, né? E eu fiz a coluna, né, pro jornal Agora onde eu trabalho, eu tinha que ir embora, eu tinha pressa, porque eu tinha um compromisso na minha Zona Leste, no Belém, enfim, tinha um compromisso, eu tinha horário e não podia esperar muito tempo, eu cheguei no metrô, com o bilhete não lia, né, molhado, ensopado, se eu tivesse dinheiro eu teria molhado também, enfim, tava que nem um pinguim, enfim, isso é todo jornalismo glamour, já que nós estamos falando de um time universitário acompanhado por muitos estudantes de jornalismo que acham que final de campeonato é glamour, né? Chegamos no metrozão ali, ensopado, voltei todo fudido. Enquanto o shampoo tava... Bom, tem dois tipos de homem, né? O homem e o que usa guarda-chuva, né? Eu sou homem, né? Então, eu cheguei ensopado, mas eu tenho o nome a zelar. O dia que eu usar guarda-chuva, também uso o baby look do shampoo, né? E falo que 1-0 é impossível. Mas vamos lá. Essa foi a opinião dos colegas. Antes da gente fazer o provão, na minha opinião, ao contrário do shampoo, que é pipoqueiro, quem vai ser campeão? Eu acho de verdade que o Palmeiras era favorito antes da disputa. Aliás, antes do campeonato começar, né? Os dois, na ordem, era Palmeiras e Corinthians, chegaram os dois. Chegaram meio pior do que mereciam, né? Porque os dois fizeram de pênalti, sim. Mas em tese, os dois favoritos pela ordem é Palmeiras e Corinthians. E eu acho que a final começou 60-40 pro Palmeiras. Por decidir em casa, é tudo igual, não é? Decidir em casa sempre é melhor. E o Palmeiras tem mais time, né? Agora é final, é rivalidade. Corinthians vinha, por isso as coisas se equilibram. Se fosse outra camisa de outro estado, a vantagem seria maior pro Palmeiras. Agora, depois de 1-0, não foi 4-0, 8-0, quando de 1-0 para ir para os pênaltis, eu acho que aumentou muito a chance do Palmeiras. Eu daria que dizer que está 80-20, agora dizer que 1-0 não é possível O que eu acho complicado é o seguinte, se for para os pênaltis, o ambiente vai ser adverso, vai ser um ambiente pró-Palmeiras, como foi pró-Corinthians contra o São Paulo, e o Corinthians que tem péssimos batedores de pênalti, embora tenha ganhado do São Paulo, não tem bons batedores de pênalti. O Jadson, que é o melhor batedor, não sei se vai voltar e perder os dois se bater esse ano. O Cleison, na prática, é o melhor batedor de pênalti, é um batedor a menos de pênalti, né? Enfim, os dois goleiros vêm em boa fase nos pênaltis, tanto o Jailson quanto o Cássio classificaram suas equipes. Quer dizer, agora é lógico, chegar no pênalti, porque é lucro, tá chegando na casa do adversário, mas assim, ainda assim vai encontrar um ambiente de 2-0, eu acho muito, muito complicado. Agora, 1-0 levar para os pênaltis, é uma bola, um escanteio, enfim. Aliás, tem várias vitórias do Corinthians sobre o Palmeiras e ao contrário, o Palmeiras em cima do Corinthians com times piores, jogando fora de casa, achando gol. Então não há nada que a história não... Aliás, Corinthians, por exemplo, no Pós-Tolima,
tomou um vareio do Palmeiras no Pacaembu, era visitante, 90% do estádio de Palmeiras ali, Corinthians Tobogã. O Moraes deu um passe de Sócrates, né? E o Alessandro parecia o Casagrande, com esse gol de 1-0, o Júlio César parecia o Gordon Banks. Futebol tem dessas coisas. Eu jamais vou dizer que o campeonato acabou por 1-0, não é para fazer média com a torcida, não. Eu acho que o Palmeiras é favorito, agora é do jogo. O jogo tá aberto, o Corinthians não tá eliminado de antemão. Mas essa é só a minha opinião, eu queria saber a opinião do povo. Alex Ginatti, que é vagabundo, que não vem trabalhar aqui, que fica chavecando as pessoas na rua, ouviu o povo. Fala, fiel. Tremeu lá onde o Alex Ginatti trabalha. Fala, fiel, com Alex Ginatti. Muito boa tarde, ouvintes fiéis do Timão Universitário da nossa Rádio Coringão. Jogando em seus domínios, o Corinthians foi derrotado por 1-0 na primeira partida das finais do Campeonato Paulista. Com gol de Borja aos 7 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras sai na frente e pode jogar pelo empate na segunda e decisiva partida a ser realizada no próximo domingo no Allianz Parque. O Fala Fiel de hoje traz a perspectiva da fiel torcida corintiana. Primeiro, o funcionário público Igor Mendonça e, na sequência, o técnico em segurança do trabalho Michel Dionísio falam sobre esta grande decisão. Eu acredito sim, acredito numa vitória do Corinthians sim, por vários fatores aí, e tem dois que eu considero como fundamentais. Um, que o Palmeiras cansa muito, e isso ficou claro nos últimos jogos aí, envolvendo o time da Turiaçu aí contra o time da Vila Belmiro. Você viu, ficou claro e evidente o desgaste do time do Palmeiras aí. A intensidade dos 30 minutos iniciais é algo a ser destacado também, mas os caras não aguentam os 90 minutos jogando numa intensidade tão alta, tão forte. E eu acho que isso o Carille já conseguiu detectar. Então tem que aproveitar o aspecto físico do time do Palmeiras, que vai ter um jogo importante também pela Libertadores aí no meio da semana. E o Corinthians não, o Corinthians só treina. Outro fator que é importante, no meu ponto de vista, é o retorno de alguns reforços aí. Um deles é o Jadson, que já tem, porque tudo indica, já tem condições, e o René Júnior, né? E são boas opções aí para tiros de média a longa distância, né? Não depender só do Rodriguinho. E vamos ver, eu espero que o Carille consiga, espero não, eu tenho certeza, eu acredito no Carille. Eu acho que ele vai conseguir aí montar um esquema bacana e forte para o próximo jogo aí. Seremos campeões lá dentro, cara. Pode apostar. Pô, e falar do Corinthians é um grande prazer, né, mano? E falar pra vocês aí do Timão Universitário é maior ainda pelo fato de ter vários amigos aí. Porra, valeu, um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Não só acredito que tenha chances, como eu acredito logo no título. O Corinthians não vai perder esse título pro Palmeiras. O jogo de sábado, os jogadores estavam desgastados ainda por conta do jogo contra o São Paulo, que nem chegou a dar 72 horas. E tomamos um gol numa saída de bola errada, que originou o escanteio, e o gol do Palmeiras. Então, além de concentração e o cansaço, fizeram com que o Corinthians tomasse esse gol. Mas durante o jogo eu não vi nada que falasse, o Palmeiras teve chance de vencer. Foi apenas um erro de saída de bola. Depois teve o lance da expulsão. E mesmo sem o Cleison, eu acredito que teremos uma equipe boa para vencer o Palmeiras. 2-0 e o título é nosso. Valeu, um abraço. E este foi mais um Fala Fiel do Timão Universitário. Vai pra cima, Coringão! Vamos reverter esse placar e conquistar mais um bicampeonato paulista. Bicampeonato este que não vem desde as conquistas em 82 e 83. É isso aí, fiel torcida corintiana. Alex Ginatti para o Timão Universitário da Rádio Coringão. Fala
Fala Fiel, com Alex Dinarte. Caio Portela, o que o povo fala aí nas redes sociais? Temos o Ricardo X. Já me preparei para sofrer do coração no domingo, mas acredito que o Corinthians vai reverter o placar. X otimista, grande abraço pro X. Temos o Matheus Neri. O campeonato ainda não acabou. O Corinthians Manda ele avisar o shampoo. Continua aí. O Corinthians não desiste. Jamais desistiremos. Quem tá falando que o Palmeiras é campeão tá maluco. Temos o Fábio Melo também. Domingo é 3-1 para o Corinthians, fora o show. Show! Só Temos ficou um show depois ali na comemoração. Mas vamos lá, vai. Temos o Eric Monteiro. O gol do Palmeiras foi um lance de sorte. O Cássio derrapou mais do que pneu careca na chuva. Sem contar com a predisposição para conflitos pareceu maior, em determinados pontos, do que para jogar futebol. Mas tratando-se de Corinthians, é possível ganhar e ser campeão até sem pênaltis. E temos o Léo Raposo. Olha, quem falou isso? O Eric Monteiro. Ele é mais otimista do que... O máximo que eu posso imaginar é o Corinthians não tomar gol e fazer 2 gols. Enfim, às vezes o Palmeiras faz um gol contra, né? Porque quando a gente dá 2 bolas no gol, nos 180 minutos contra o São Paulo, chutou uma bola no gol. Aliás, cabeceou uma bola no gol. Porque a defesa do Palmeiras tão elogiada, deixou o Rodriguinho sem pular com 1,12m cabecear. Uma bola será o suficiente, Vitão. Porque pra fazer 2 gols... uma bola será o suficiente. E temos o Léo Raposo comentando do Jailson. Sem contar que o Jailson está jogando com uma liminar e se fosse Corinthians. Estariam falando que o STJD foi comprado. Pode isso, Vitor? Estariam falando como falam sempre, são muito chorões. Agora, o corintiano como Léo, Léo, né? Léo Raposo, que tá reclamando do choro ali, não pode ser igual a chorar também, porque eu acho ridículo o STJD, qualquer caso, assim. Enfim, eu sou contra o STJD querer aparecer. Seria contra também se fosse a favor do Corinthians, não é porque é o Palmeiras que eu vou dizer que tá certo. Agora o choro sempre vai ter, sempre quem chora é quem perde, quem ganha diz que ganhou é mimimi. Nesse ponto as torcidas são iguais. Agora, quem iam chorar mais iam chorar. Agora eu acho que isso não é motivo de choro. Assim, ele jogou e tá jogado, e eu sou contra o STJD querer aparecer. Como eu sou contra também ano passado, no caso do Jô, eu disse aqui que era contra, agora eu não vou dizer que sou a favor porque é o Palmeiras. O que mais? Chega, né? Por enquanto é só. Vamos lá. Vamos correr com o provão, vai dar tempo de fazer o provão. Eu ia ignorar pra não pegar pesado, mas foda-se, vamos fazer o provão. Não pode falar foda-se na faculdade, caralho. Solta aí, vinheta, provão. Provão. Vamos lá, Cássio. O ouvinte comentou que ele escorregou. Na verdade, ele escorregou depois da merda que ele fez, né? Porque não teria mais o que fazer ali. Tomar gol de escanteio curto, sempre erro da defesa. O erro dele foi não espalmar pra escanteio e deixar a bola bater na trave. É um erro. Transformar isso num frango, num absurdo que nem quiseram fazer, eu acho um exagero, mas é um erro sim. Era uma bola que mudou o jogo, não aconteceu mais nada nem antes nem depois, então é um erro que foi decisivo pro jogo, mas enfim, nota 5 pro Cássio. Não dá pra dizer que foi um frango, né? As pessoas têm que ter a diferença entre defesa, boa defesa, erro, falha e frango, né? Porque senão tudo é frango. Nota 6 pro Cássio. Nota 5,5. Cássio, nota 5. Fagner voltou da viagem desgastante de primeira classe e fez pouca coisa, 5. 6,5 pro Cássio. Ou pro Fagner. 5,5 pro Fagner. Fagner, nota 5. Henrique, ex-palmeirense Henrique, não comprometeu, mas enfim, também não estava muito acima do tom de nervosismo, ajudou a pilhar o jogo. Isso é inteligente quando você está ganhando o jogo, tem um empate. Precisando fazer resultado em casa, atrás do placar, não acho inteligente pilhar a partida. Achei que faltou experiência pro Henrique. 5. Tô no 5 porque eu tô bonzinho, que é pau em todo mundo. Todo mundo jogou merda nenhuma, tá? Nota 5,5 pro Henrique. Nota 5 pro Henrique. Henrique, 5 também. O Balbuena é um grande zagueiro, mas não é o Gamarra, né? E não é o Roberto Belangeiro, que é volante que sai jogando, não é pra toda bola sair jogando, não. E falhou no gol também, não estava bem posicionado depois da trave ali. O Borja acreditou que a bola vinha ali, ele não acreditou e foi uma falha também decisiva. 5. Eu acredito que o Balbuena falhou mais que o Cássio no lance do gol, porque ele originou o escanteio, né? Uma falha dele na saída de bola. E aí onde que deu origem ao gol do Palmeiras, né? Nota 5, 4,5 pro Balbuena. Nota 5,5 pro Balbuena, teve essa questão do erro, mas na leitura tática, na marcação do Palmeiras 4-2-4, deixando só os zagueiros do Corinthians trabalharem. Em alguns momentos ele tentou ser o armador, fazer uma ligação direta. Uma até deu certo pro Sheik, que o Sheik finalizou mal, mas a outra a zaga acabou pegando. Fez uma leitura interessante nesse aspecto. Mas leitura interessante nesse aspecto. Nota 5,5. Balbuena, nota 5.
Sid Clay e Romero. Eu acho que o Carille foi muito mal, quando jogou mal, mas eu não teria deixado nem o Matheus Vital, nem o Sid Clay, já me antecipando. Sid Clay ali, assim, não que estava jogando bem, mas já que não tá jogando ninguém bem, ele é um cara que apoiava, não teria tirado ele. 5 pro Sid Clay, o Romero entrou pra fingir falta, se jogar no chão, não jogar nada, o de sempre, né? Romero, enfim, eu falo isso, viu, Romero? Se você fosse ucraniano, espanhol, de Júpiter, da casa do... Como chama aquilo lá? Mas enfim, não pode falar. Não posso falar. Então, 4 pro Romero, 5 pro Sid Clay. Nota 6 pro Sid Clay e nota 4,5 pro Romero. Sid Clay nota 6, tentou algumas descidas, mas estava bem marcado pelo time do Palmeiras. Mas era uma válvula de escape pelo lado esquerdo, nota 6. E o Romero não era jogo para ele, precisava de alguma coisa técnica. Minha pergunta é, qual é o jogo do Romero, hein? Complicado. Tecnicamente difícil. Nota 4 pro Romero. Sid Clay nota 6 e Romero 4. Não fez diferença alguma entrar. Gabriel estava muito pilhado na partida, como costuma acontecer em jogos contra o Palmeiras, sua ex-equipe, enfim. Não teve bem, assim, o árbitro, todo mundo reclama, se o árbitro fosse um pouquinho menos... Bunda mole é um termo bonito, né? Não teria acabado o jogo, como disse o Dudu, também digo em relação ao Gabriel, assim, estava bem acima do tom. Nota 4,5 pro Gabriel. Nota 5 pro Gabriel. Nota 5 para o Gabriel. 4, tem que ter mais controle em clássicos. Essa é uma coisa que eu defendo, é controle emocional, né? A gente tem que dar o exemplo. Maicon, a melhor jogada do Corinthians no jogo foi um toque do Sid Clay, que o Maicon chegou chutando, tirou tinta do gol do Jailson. O Maicon, que é volante, depois jogou do lateral esquerdo no final do jogo. O Palmeiras não atacou mais, não teve trabalho, enfim. Acho que o Maicon não jogou muito bem, mas foi o suficiente para ser um dos melhores do Corinthians, 5,5. Nota 6 para o Maicon. Eu vou dar nota 7, estava bem marcado, era um jogador do meio mais lúcido. Vi alguns espaços no primeiro tempo no meio do campo do Palmeiras e o Maicon entendeu esse tipo de jogo de pegar a bola e soltar rápido. Ele deu um passe de letra que acabou com a marcação do Palmeiras. E fora isso, digamos que foi o menos pior do Corinthians, nota 7. Maicon 6,5. Rodriguinho. Rodriguinho foi muito bem marcado, não jogou absolutamente nada. Temos o Carille falando do Rodriguinho. Essa, né? Facilmente marcado. É que se eu vou jogar contra o Corinthians, eu marco o Rodrigo. E é isso que o adversário está fazendo. Ele está certo. E ele está procurando abrir linha de passe, está procurando isso. Infelizmente, os caras estão marcando e aí foi prejudicado hoje, eu tendo que trazer ele um pouquinho para trás, né? Na questão de ajudar o Gabriel ali na armação. Outro jogador que eu senti também bastante desgastado. Né? Mas acho que a palavra certa, assim, ele está tentando, né? Mas o adversário está sendo muito inteligente. Mas a gente tem que criar alternativas, e essa foi a ideia de ter mais um meia, caso do Matheus Vital, para que ajudasse ele na armação, mas hoje não funcionou. Não funcionou porque você não ajudou também, né? Porque eu não falei isso hoje, eu vou falar, porque você não colocou o Pedrinho antes. 3 pro Rodriguinho. Nota 4,5 pro Rodriguinho. Apesar de muito esforço, ele foi muito bem marcado e acaba que não consegue sair da marcação, né? Ele é o principal jogador do Corinthians e as equipes adversárias vão marcar ele em cima. O cara, ele tem que arrumar alguém que ajude ele, como ele tentou o Matheus Vital e não deu certo, né? Tem que procurar outra alternativa para ajudar o Rodriguinho. 4,5. Também pela questão de não soltar a bola rápido no meio campo, né? Então ele se mostra um jogador que pensa, olha, organiza, então tem que jogar a bola um pouco mais rápido. Nota 4 para o Rodriguinho. Rodriguinho nota 4 também. Matheus Vital também tem opinião do nosso Carille. Cansado, né? Tanto para marcar como para jogar. Senti ele abaixo assim pela sequência de 3 jogos que ele fez. Praticamente, acho que foram uns 90 minutos os 3 jogos. Então senti ele cansado assim, ele não conseguiu marcar e também não conseguiu jogar, né? Então isso mostra que ele não estava limpo, porque ele é um jogador muito técnico. Bom, muito abaixo mesmo do que vinha jogando e bateu uma falta patética no final do primeiro tempo, mas ainda assim não teria tirado ele de campo. Podia tanta gente ruim, o chute mais perigoso no gol foi dele. 5,5. Nota 5 pro Matheus Vital. Aí o Pedrinho entrou no lugar dele, mudou o jogo de novo. Não tão bem quanto o jogo, porque eu não tinha companhia, mas de novo é um absurdo o Pedrinho não começar jogando. Será um absurdo maior se ele não começar jogando no próximo domingo. E o Shampoo disse, né? Depois no comentário você disse, ele disse na zona mista, né, que pode jogar 70 minutos. Isso, tá apto a jogar 70 minutos. E aí deixou a questão pro Carille, né? Só vou ver mesmo se eu aguento os 90 se eu colocar... Se o nosso treinador colocar, né? Exatamente. Então 5,5 Matheus, 7 Pedrinho. Bruno? 5,5 pro Matheus Vital e 6,5 pro Pedrinho. Matheus Vital 5, Pedrinho 6.
Matheus Vital, 5 e Pedrinho, 6,5. Cleison foi expulso, estava pilhado, jogou mal, 4. 4,5 pro Cleison. 4,5 para o Cleison. Patético, 3 pro Cleison. Achei eu tô com o Marco Belo, um ex-jogador na atividade, com lampejos, fui contra essa contratação, não sou contra a sua história, contra a personagem, mas o Corinthians precisa de jogador para atuar agora, né? Não no passado. 4. Danilo eu não vou dar nota, não porque não merece, também porque jogou pouco tempo e também não tem condição de jogar mais do que isso. 4 e sem nota. 4,5 pro Sheik e sem nota para o Danilo. 4 para o Sheik e Danilo sem nota. 4,5 pro Sheik e Danilo sem nota também. Tá de saco cheio de falar de derrota pro Palmeiras. Vamos lembrar de uma vitória sobre o Palmeiras. Eu tava lá assistindo, hein? Solta pra nós aí o Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, a final do Campeonato Paulista ainda não acabou. Vamos esquecer o resultado, voltar no tempo e relembrar o dia 2 de abril de 1995, em clássico contra o Palmeiras, no Pacaembu, válido pela primeira fase do Campeonato Paulista daquele ano, com grande atuação de Marcelinho Carioca, o pé de anjo. Então, vamos conferir com a narração de José Silvério, da Rádio Jovem Pan, o golaço de falta do eterno camisa 7. Uma distância para fazer a cobrança, Marcelinho, longa distância, correu, bateu, gol! E que golaço! Quase da intermediária, um pouco atrás, entre a intermediária e a cabeça do grande círculo. Uma cacetada, a bola fez uma curva, passou violentamente por cima de Veloso e morreu no fundo do gol do Palmeiras. Na marca de 24 minutos, etapa final do jogo, empata o Corinthians. A falta é de longe, quase do meio campo, e o goleiro Veloso não pede barreira. Marcelinho arrisca de lá mesmo, uma bomba com a direção do ângulo esquerdo do arqueiro palmeirense, sem chances de defesa. Este foi o gol de empate na vitória corintiana por 2-1 de virada, com 2 gols de Marcelinho Carioca. A virada e a superação que o Corinthians precisa para conquistar mais um título paulista em 2018. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até semana que vem, com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Lembro sim, Shampoo. Lembro, estava lá. Não estava na tribuna, estava na arquibancada nesse jogo. Não falo meu time, mas assim, um dia você jornalista, então é bom estar lá aprendendo um pouco e tal. Estava lá nesse jogo e foi antes, né, da final de 95. Esse jogo foi válido pelo mesmo campeonato. Depois o Corinthians viria a ser campeão com um gol de falta do Marcelinho Veloso no 1-1, né? Depois Elivelto fez o gol na prorrogação. No estádio, acho que foi um dos gols mais bonitos que eu vi presente no estádio. Corinthians e Palmeiras também, se não foi o maior, tá aí vocês que gostam de termos ingleses, no top 5. Não posso falar em top porque eu lembro de peito, assim, de decote. Mas enfim, foi um dos gols mais bonitos que eu vi. E foi uma virada linda, né? Depois o Corinthians fez 2-1 também nesse jogo em cima do Palmeiras. Marcelinho nesse gol chutou a bandeirinha de escanteio, correu, fez um escanteio, foi no Pacaembu. Quem tomou esse gol foi Veloso, que estará comigo quarta-feira nos Donos da Bola. Eu sou contra fazer jabá, então não vou dizer que estarei ao vivo, dar umas duas na Band, baita programa. Veloso, chupa Veloso, tomou esse gol aí. Mas enfim, Veloso que tá feliz, já comprou a faixa e tudo. Última participação do amigo internauta, porque amigo internauta é chato pra cacete, o nosso ouvinte é mais legal. O que o nosso ouvinte comenta? Escolhe um aí. Temos o Alexandre, ele perguntando a nossa opinião. O grande? O Alexandre, Esporte Clube Corinthians Paulista. O Shampoo ficou oriçado com o Alexandre o Grande, fala. Na nossa opinião, quem perdeu mais com as expulsões? Eu já disse, a gente, no começo do programa, o Alexandre devia estar lá ouvindo a Palmeirinha, ou mandou gravar o Sex Time no Multishow, tava vendo uma teta, perdeu. Mas eu disse que o Corinthians perdeu mais, não porque o Cleison faz o melhor campeonato, primeiro ele tá jogando mais que o Cleison, mas porque o Palmeiras tem mais opções e tem o Thiago Santos para marcar. E o Corinthians não tem ninguém que faça gol, o Cleison, além de ser o melhor atacante, é o que bate melhor pênalti. Alguém discorda?
Não. Então todos nós achamos que o Corinthians perdeu mais. Shampoo, o que o Esporte Clube Corinthians Paulista do Alexandre o Grande tem, além de futebol, na semana? Aliás, quando foi eliminado no vôlei, né? Pois é, acabou perdendo no vôlei na semana passada, né? Novamente 3-0 para o SESI. Você agora... campanha, né? Eu não entendo nada de vôlei, não é um esporte que eu gosto. Eu sou muito mais do futebol e do basquete passivo, aquele mão na nuca, só assistindo e tal. Mas enfim, no vôlei, um time que entrou agora na campanha, chegar nos mata-matas, aquilo que vocês chamam de playoffs, já foi uma campanha digna. Perfeito. É exatamente isso. Uma equipe criada agora que conseguiu chegar no mata-mata, né? Nos playoffs. Playoffs. No terço final? É que infelizmente acabou perdendo as 2 partidas de 3-0, né? Poderia ter endurecido um pouco mais o jogo, até por conta da rivalidade. Jogadores oriundos do SESI que vieram para o Corinthians. Mas enfim, agora só na próxima temporada. SESI é o time do Pato da Fiesp, né? O time não pode perder para esses caras. Exatamente. Aliás, antes do jogo, o Andrés foi no treinamento, no último treinamento do Corinthians e disse que o projeto se mantém para a próxima temporada. Legal. Vamos começar aqui com o feminino, já que pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino... Já achei que era basquete, já tava... Calma, vamos chegar lá. O Corinthians venceu o São José por 2-0 no estádio do Canindé e segue na liderança do Grupo 2. O Timão volta a campo no sábado, às 3 da tarde, quando encara o Santos na Vila Belmiro. Agora sim, Vitor Guedes, para o seu prazer, basquete. O Corinthians assumiu a liderança da Liga Ouro de Basquete ao vencer também o São José fora de casa por 83-76. O próximo compromisso do Timão é apenas dia 10 de abril, na próxima terça-feira, às 8 da noite, quando inicia o segundo turno da competição, recebendo a Unifacisa no Parque São Jorge. A equipe paraibana está na 4ª posição com 13 pontos. Falar também do futsal, já que pela terceira rodada da Liga Nacional de Futsal, o Corinthians vai até o Paraná para enfrentar o Copa Grill na próxima sexta-feira, às 8 da noite. O Timão é o 5º colocado na competição, somando 4 pontos, com uma vitória e um empate, enquanto o time de Marechal Rondon está na penúltima posição com 2 derrotas e nenhum ponto ganho. Para finalizar, Vitor Guedes, falar do Sub-20, o Corinthians goleou o Boa Esporte na semana passada por 9-1 na primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 e eliminou o jogo da volta. Agora o Timão espera o vencedor de Atlético Goianiense e Sport para conhecer o adversário da segunda fase. A vantagem do time goiano é que venceu o primeiro jogo por 1-0, Vitor Guedes. Eu tô... No funk também tem bastante, viu? Não, mas funk só no mute, porque não dá pra ver essas bostas que vocês ouvem. E chegou ao fim. Então, palpite pra domingo que vem. O Shampoo não, porque ele disse que o campeonato acabou. Portela. Eu também não tô tão esperançoso, mas acho que 1-0. Vai pros pênaltis. 1-0 pro time do povo? Sim. Eu acho que faz 1-0 e o Corinthians ganha nos pênaltis aí. E é aquela história, Vitão. Basta ter raça que a camisa faz o resto. Não tá aparecendo, mas tá ali. Marcos Floriano, pra você, quem vai ser campeão? Marcos Floriano do povo, Corinthians. Bebeto vambora. Segundo Bebeto, 4-0 fora o show que ele odeia o Palmeiras. Enfim... Eu como sou, eu não sou que nem vocês, palpiteiros, eu sou um cientista da bola, vou analisar melhor, até sexta-feira formularei o meu palpite, tá certo? Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Nesse programa de hoje tivemos nas técnicas Marcos Floriano e Adalberto Silva, Bob pai e Bob filho. Produção, reportagem, pautas dos alunos, David Xavier, ele que não é o Armagedon, mas que o mundo acabou. Bruno Oliveira, o fiel Bruno Oliveira. Caio Portela, Alex Dinarte, que participou de longe, atendendo o povo. A coordenação do curso é dela, se espirrar saúde, Flávia Daniela Delgado. A apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem tem mais, ou para falar de um título histórico do Corinthians, ou para lamentar a perda do título e já esquentar os tamborins para o Campeonato Brasileiro. Mas estaremos aqui na vitória, na derrota, eu grito forte. Jornalista seria até a morte, não posso falar meu time, né? Vai, Corinthians, fala, dona Wanda. Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.